Meu nome é Creuza Rosa da Silva. Eu nasci no dia 9 de 11 de 1939, em Murici. Tenho a minha família toda em União dos Palmares. Família de meus pais, de todos os meus pais, paterno e materno. Em União dos Palmares, no sítio, né? Mas lá depois o meu avô faleceu, aí dispersaram as filharadas todas para todo lado. Aí vieram uns para Murici. Aí trouxeram a minha avó e ficaram tudo em Murici. Então a minha mãe também veio com meu pai e ficou tudo em Murici. Lá eu nasci e fiquei até os 11 anos. A minha mãe contava toda essa história. Nós viemos para aqui em 50, eu tinha 11 anos. Viemos para Arapiraca. Meus avós eram João Cordeiro da Silva, e a minha avó era Rosa Dias de Lima, da minha mãe. E o do meu pai, eu não tenho boa lembrança também não, porque quando meu pai casou, ele já era falecido também, o meu avô era falecido. E a minha avó casou com outro, e eu lembro do outro, era agricultura. Toda a minha era feijão, mandioca, milho, tudo. Eles plantavam em quantidade, um terreno muito grande. O meu avô não era dono do terreno, ele arrendava. Ele arrendou esse terreno, morou 18 anos, fez casa para os filhos, moradores que eles vieram. Os bisavós meus já vieram de Pernambuco, já vieram de lá. Eles não eram alagoanos, eram pernambucanos. Aí vieram para a União dos Palmares e lá se alojaram lá no sítio. Muitos sítios lá, tinha um sítio, meu avô foi na Serra do Céu. Era uma serra tão grande que para subir já chamava Serra do Céu. Aí plantava muito em quantidade, tinha trabalhador, botava trabalhador, tinha morador, tinha tudo. Ele construiu uma igreja, construiu casa de farinha, tudo ele fez lá. E até fazia festa no final do ano, vinha o juiz, vinha padre, vinha tudo a cavalo, subindo a ladeira lá. Nessa época o transporte era a cavalo. E fazia a festa, tinha casamento, tinha batizado, tinha tudo. Mas só no final de ano. Não, depois ele saiu para outro sítio. O dono da terra aumentou o preço da renda, do arrendamento, e eles foram para esse outro lugar, chamado Fundo do Surrão. Foi lá onde meu avô morreu. E aí dispersaram todos os filhos, era uma turma de filhos, se dispersaram para todo canto, e veio essa turma para Murici. Então, todo ano a gente ia, a minha mãe ia com a gente, eu e a minha irmã, ia para o sítio em União. Meus pais eram Antônio Cordeiro da Silva e a minha mãe, Osana Rosa de Lima. E que ela foi muito obediente também, o pai dela. O pai dela disse que fazia festa junina, final de ano, tudo. Era sanfoneira, era festa para quem quisesse participar, disse que era casa cheia. Só que ele não deixava elas dançar. Quando ela casou, o meu pai se chamava ela para dançar, não. A obediência ao meu pai eu levo até a morte. Assim fiz eu. Aí meu pai faleceu e nós viemos para Murici, voltamos para Murici novamente. Eu tinha 2 anos e 5 meses quando meu pai faleceu. Não, eu lembro de 2 passagenzinhas que eu falava e a minha mãe confirmava que era meu. Uma foi que ele comprou um pacotinho de bolacha, umas bolachinhas, e me deu. Aí depois ele me pediu uma e eu neguei, né? Eu neguei, né? Que toda criança é assim, né? Aí eu neguei. Aí ele me deu umas palmadinhas e tomou a bolacha e comeu para eu não ficar mesquinha. Aí eu lembro dessa passagem. E outra que a gente foi atravessar o rio, Mandaú, numa jangada. Aí a gente atravessou, acho que foi para casa de uns amigos deles. Eu lembro muito bem que a gente atravessou na jangada.
A jangada era feita de madeira, com um fio de um canto ao outro do rio, com um cabo, né, era grosso, e ela levando com a argola, levando a jangada para lá e para cá. Isso aí, as duas vezes passagens eu lembro. Eu falava para ela, ela dizia, oxe, menina, tu se lembra? Eu me lembro. Dessas duas passagens, mais de nenhuma. Não tenho lembrança dele de jeito nenhum, não tem. Nesse tempo não existia negócio de tirar foto, dessas coisas, não existia, né? Minha mãe contava que ele era um bom marido, um bom pai. Fomos, que nem a história, vivemos esses tempos, coisa muito bem. Mas ela só viveram 7 anos de casada, ele faleceu. Não, porque eram primos. Era lá em União dos Palmares, ele era primo segundo já, porque era filho de 2 primos. O pai do meu pai era primo do pai da minha mãe. Tinha esse tio que trouxe a gente, foi para São Paulo. Só essa tia com o marido, era dono das casas lá. Aí ele falou, a minha mãe doente, que ela sofria falta de ar. E ele dizia, olha, dona Zaneu, a senhora não se preocupe com a boia, que eles falavam, era a linguajar deles, não se preocupe com a boia, que não vai faltar. Agora as coisas, roupa, calçado para a senhora, mas as meninas, a senhora... Aí ela sempre gostava de pescar, pescava. Quando ela ia pescar, todo mundo queria comprar peixe, comer, e ela tinha uma sorte boa para pescar. Aí, quando chegava, vendia aqueles pratos de peixe um ao outro, e assim era. E no final, assim, pelo mês de junho, assim, nas férias, e nas férias de fim do ano, ela ia para o sítio, aí o sítio de café lá por todo o canto dos parentes, das sobrinhas dela, tudo. Aí ela apanhava sacas de café, trazia, vendia, e assim a gente vivia nessa situação de pobreza, que não tinha outro ganho para ninguém, e a minha mãe também não quando a gente já estava perto da gente vir, abriram uma fábrica de traque, e aí ela juntava aquela pivetada todinha para trabalhar. E a gente ia trabalhar fazendo traque, enchendo as caixas, era assim a luta. E a minha mãe, a gente era de menor, a minha mãe todo sábado ia receber o dinheiro. A gente usava um horário e outro a gente trabalhava na coisa. E assim a gente viveu. Aí ela foi lá e uma menina chegou e disse, ela sofre de falta de ar. A minha mãe também sofria e ficou boa. Ela disse, minha filha, com que ficou boa? Com melhoral. Aí ela disse, oxe, então eu tomo melhoral sempre. Ela disse, mas a minha mãe ficou boa com melhoral. Ela disse, pois quando eu for já compro mais melhoral, vou botar. E com essa melhoral, ela tinha feito também uma promessa, com essa melhoral ela ficou boa. Aí quando a gente veio aqui para Arapiraca, já ela veio boa. Só com as sequelas, né, da falta de ar. Morreu com 69. Morreu nova ainda. Mas era muito doente ela e terminou. Enterrou no Pio 12. Tinha energia, não. Nas Guaribas, nessa época, não tinha energia. Tudo na base do candeeiro. Fogão de lenha. Panela de barro. Porque se botasse uma vasilha de alumínio, o pobre não podia nem comprar. Na época, era uma pobreza que não podia nem comprar panela de alumínio, não, que nem se tem hoje. Era panela de barro, fogo de lenha, era assim. A água era dos poços. Tinha um poço assim, no terreno que era do seu Zé Gregório. Depois, o meu sogro comprou para o seu Zé Gregório, mas tinha um poço lá, como uma barragem. Fizeram uma terra assim, que a terra era descida assim, e a água corria para lá. Quando chovia, ficava água barrenta que só. Depois, era que ia assentando. Quando chovia, ficava barrenta de novo. E assim era isso. A gente coava direitinho e carregava para beber, para cozinhar, para tudo. A vida era essa. Enchia os potes e daí ia tirando para cozinhar e beber. Conservar carne era coisa... A minha mãe fazia, que já
já tinha o costume dos sítios, que morava muito, que não tinha geladeira, não existia nada. Ela salgava aquelas carnes todinha e passava assim, fazia o fogo de lenha, e quando a brasa estava na grelha, passava ela toda no fogo e deixava esfriar e guardava numa panela bem guardada. Amarrava um pano na boca, uma coisa. Lavar roupa e lavar nos tanques, tirando água e botando numa bacia e ali lavando. Tinha vezes que o barreirinho secava, iam lá nas guaribas, iam lavar roupa lá numa nascente que tinha lá em cima, que hoje nem sei, parece que já é o São Luís II, parece que é. Aí tinha uma minação lá no terreno do... Eu esqueci do nome, Romualdo, não sei o que, Romualdo Lima, parece que era, já pertence lá o povo das cacimbas, da Primavera, para aquele lado. Aí tinha uma minação lá que ia lavar roupa. Bacia na cabeça e levava e lavava e tudo lavando de coco lá na beira da nascente. O sabão era aquele sabão de pedra, era aquelas barras assim que cortavam os pedaços assim. Tinha gente que fazia sabão em casa. Engomar a roupa era num ferro de carvão, de brasa. Botava dentro, tampava e ali passava ferro na roupa. Engomar era fazer uma goma, né? Era fazer uma goma com tapioca, né? Com goma de fazer tapioca. Aí fazia aquela água fina com aquela goma quente, fervida assim. Aí que ficava aquilo bem ralinho, que nem um caldinho, aquilo bem, só uma aguinha só com aquela goma. Então acabava, mergulhava os panos dentro e coisa. Aí quando acabava exprimia, botava para estender. Quando acabava, ele a ficar durinho. Aí quando passava, a moça vaidosa daquela época, que toda a vida tem moça vaidosa, elas faziam aquelas saeta bem por baixo, para andar com a saia bem rodada, que era as saias, ninguém usava esses vestidos, era vestido de colete, assim, a saia de franzida, às vezes de 2, 3 saias franzidas, e aquilo ficava aqueles balão, aquelas moças. Era assim, mas o engomar era esse. Também de roupa de homem, eles faziam o mesmo processo, quando passava eles andavam tudo engomado. Era mais Hoje não tem mais. Eu tenho um filho mesmo aqui que ele não gosta nem de... É difícil ele pedir para ela passar ferro numa roupa dele. Ele, do jeito que está, ele veste e vai-se embora, e monta na moto e vai-se embora, e vai trabalhar, vai para onde vai. Não gosta. Mas nesse tempo, o povo não gostava de andar enrijado, não. Era tudo engomado e era na goma. Bom, essa minha tia costurava, tinha uma maquinazinha de mão, assim... Ela tinha uma maquinazinha de mão. Aí a minha mãe trazia a máquina dela e a mãe costurava também. Era quem costurava para mim, fazia cada vestidinho, aqueles paninhos, aquela chitinha bonitinha, bem bonitinha, e ele fazia aqueles vestidos que eu ficava parecendo uma dandoca, só que ela mesma era quem costurava. E eu aprendi também com ela que quando essas meninas cresceram, eu era quem costurava. Não, fazia para toda a época, para casa, para trabalhar. Brincava de boneca, brincava de fazer cozinhado, de tudo a gente brincava. Saltar corda, saltar avião, jogar pedra, era a diversão tudo a gente brincava. A gente, quando estava a lua clara, a gente botava umas esteiras no chão assim, todo mundo se sentava, outros ficavam deitados no claro da lua para receber, que não existia ventilador, não existia nada. Era só para vai para os terreiros. Hoje, o camarada ou mergulha no banho para dormir, e quem gosta de ventilador, usar o ventilador, porque porta aberta de 6 horas por diante a gente hoje não confia mais, não. Hoje é que é só no celular, hoje ninguém sabe brinquedo, é somente cada um no seu celular, até que diz que agora está sendo proibido, né? Aí, mas quando a gente veio de lá para cá, eu tinha um vizinho da gente chamado, era José Calu, a gente chamava Sargento Calu.
que era um sargento aposentado. Aí ele procurando saber lá nas feiras e disse, eu vou, que era a esposa dele era a madrinha da minha irmã, era Alvina. Aí eu vou para Arapiraca. Ele disse que vinha para cá. Aí vinha e vinha olhar se era certo mesmo que os rampeiros de Arapiraca diziam. Ele veio, quando chegou foi dizendo, comadre Osana minha, olha a Arapiraca, eu vi lá coisas incríveis, eu vi donas de fazenda com um paninho debaixo do braço e uma faquinha na mão para destalar fumo. E lá é o lugar de a mulher sem marido viver. Aí o marido da minha tia disse, sargento, se o senhor for... E ele disse, eu vou para lá, eu vou morar, vou me embora para lá. Se o senhor for e se der certo, se ver que é certo mesmo, ele queria que a minha mãe viesse, mas a minha tia estava grávida. Aí ela disse, não, eu não vou, não sou, é nós duas aqui. E quando ela ganhar neném, eu não tenho quem cuide dela, então eu vou ficar para cuidar dela. Aí ele disse, mas depois a senhora vai, comadre? Ele disse, vou. Aí o finado Manuel disse, mas a senhora, sargento, se o senhor for, eu vou, nós vamos tudo. Eu vendo, dou por 2 tons essa morada minha e eu vou. Ele disse, eu vou, vai mesmo, mestre. Ele disse, vou. Aí assim fez. Veio, quando a minha tia, em setembro, ganhou neném, aí a minha mãe telegrafou, nesse tempo era telegrama. Aí ela telegrafou para ele e ele arrumou uma casa ali na rua São Francisco. Esse tempo era trem. Pegamos um trem em Murici, que a estação ficava assim bem pertinho, Murici, em Lourenço. Houve a bardeação de um trem para outro, e a gente tinha um trem que ia para colégio. Aí pegou aqui, nós chegamos aqui. Eu completei 11 anos no dia 9 e no dia 15 nós viajamos de lá para cá. Eu, a minha mãe, minha irmã, minha tia e o marido dela, né, que era vivo, José Rosa de Lima e o Manuel Vieira de Almeida. Eram a minha tia e o marido dela. E a minha irmã era Ana Rosa de Lima. E tinha mais uma prima, que ela hoje está morando aí, que era Maria Vieira de Almeida. Chegou todo mundo, veio no trem, trouxeram só a troçada, bagagem de pobre mesmo. E ele trouxe a coisa de fazer foguete, né? Era uns pilão de pisar pó, preparar o material para fazer os foguetes. Ele era quem fazia o foguete da festa de Nossa Senhora das Graças, em Murici. Era o marido da minha tia, que ela casou em Murici. A minha tia casou em Murici também. Aí, quando a gente chegou aqui, aí ele disse, sargento, se eu levar essa mulher para um lugar de ganho, eu posso chegar num dia, morrer no outro, eu morro feliz. Porque se eu morrer aqui, eu não sei o que será delas, porque aqui não tem ganho, não tem nada. Aí assim fez. Quando nós chegamos aqui em novembro e maio, ele morreu. Era de idade já ele. A minha tia casou com 34 anos e ele com 54. Já era de idade, aí fez esse pedido a Deus e Deus mostrou um caminho que coisa. Pronto, aí a gente ficou. Era alugada. Depois o marido da minha tia saiu procurando, chegou na rua Sovaco da Ovelha, que hoje é o São Roque, fica ali ao lado daquele posto do Zé Pivete. Aí ele comprou uma casinha lá, e ficou lá. Comprou e em maio ele morreu. Aí minha mãe telegrafou para um irmão que tinha em Quebrangulo. Aí ele veio e quando chegou cá, ele já estava se ultimando, ele fez o sepultamento dele, aí gostou também de Arapiraca, foi buscar a família. Foi buscar a família todinha e trouxe para Arapiraca. Ficou mais a minha tia e minha mãe tinha matriculado a gente no Adriano Jorge, mas
poucos meses a gente passou lá, porque a minha irmã começou a namorar lá com o rapaz, e ele ia plantar fumo do Alvaci, filho do Lino de Paula, do finado Lino de Paula, lá nas Guaribas. E lá ele tinha casa, e perguntou se a minha mãe não queria ir para lá, para trabalhar lá no plantio de fumo. Era um Carlinho, que já chamavam Carlinho, José Carlos, não sei de quê, que era o marido da minha irmã. Aí ele foi lá, passamos o inverno, no mês de janeiro a minha irmã casou, aí eles foram para Baixa Grande, que era onde era a família dele, e a gente ficou lá nas Guaribas. Passamos para outra fazenda de um senhor chamado Zé Gregório, e nós ficamos trabalhando lá. Era uma casinha, aquela casinha bem pequenininha, aquelas casinhas, não tinha essas casas que nem hoje, que é feito, não, era só aquelas casinhas com 2, 3, 4 cômodozinhos. A gente alcancei a cidade com energia do Valdomiro. A energia era lá de baixo, onde é ali, entre a descida que desce para o Alto Cruzeiro, e a outra lá era ali, era o motor e a gente passando por lá era ali, naquele trecho mesmo lá, era onde era o motor da energia. Porque a gente pouco moramos na cidade, a gente morou na Rua São Francisco, era tudo na base do Candeeiro. E fomos para o Sovaco da Ovelha, a mesma coisa. De lá a gente já puxou para o sítio. Eu não tenho esse conhecimento não sei que a casa do Valdomiro, onde era, a casa dele é onde é hoje aquele banco Santander. Era uma casa muito bacana, a casa dele era uma mansão. E tinha os pés de pau na frente da casa dele, que era onde o povo do sítio vinha para se abrigar ali debaixo, que já chamavam até o pau do choro, porque eram os fazendeiros. Os trabalhadores, eles vinham receber eles vinham tirar o dinheiro no banco, na segunda-feira eles vinham tudo esperar, deles que esperavam até meio-dia pelos patrões para receber o dinheiro, e às vezes os patrões nem iam para pagar o dinheiro deles lá, aí eles voltavam com a bolsinha seca para trás, porque aí já chamavam por causa disso o pau do choro, era lá. Na frente da casa do Valdomiro, mas era uma casona bem bonita. A Concatedral era cemitério. Não era nem mais cemitério, que já tinha eliminado, só que não tinha a Concatedral, já foi do meu alcance a construção da Concatedral. Quando nós chegamos, estava tudo zero. Depois que a gente já morando nas Guaribas, há muitos anos, eu já mocinha, aí foi quando resolveram a fazer a Concatedral. Lá, trabalhar, que foi muitos anos, né? Que a minha irmã se casou naquela Igreja do Santíssimo. Eu me casei, meus filhos foram tudo batizados lá na Igreja do Santíssimo. Eu não lembro o nome da escola. A gente estudou, era no centro da cidade mesmo, aí perto da prefeitura, da igreja, lá no centro. Que Murici era só uma ruinha assim, umas ruinhas muito pequenas, o município, a cidade. Tinha palmatória, era estudo do ABC, era tudo. Se o cabra não errasse, palmada, com certeza. Agora, tinha uns dos indivíduos que estudavam, os próprios estudantes, que gostavam de caprichar mesmo. Quando batia com a palmatória, ficava vermelha. Era na base da palmatória, ainda alcancei. Eu tinha 14 anos, eu fui para Recife, para um colégio de freira. E lá passei só 10 meses. Não, foi levado lá por convite, porque as filhas do patrão tinha 2 filhas, e elas, mesmo que nós ser tudo uma irmã, tudo uma idade só, tudo mesmo que ser, era seu Zé Gregório, as meninas eram uma Vandete e outra Maria José. E elas
inventaram de uma tropa, nesse tempo, o final Luiz Pereira era o prefeito de Arapiraca. E juntou aquela turma, tem uma Uzeni, tinha uma coisa, que tudo era aqui, tem umas casadas hoje com médico, outros mas aí só iam se eu fosse. E foram pedir a minha mãe só era eu e ela. Ela disse, minha filha, eu não posso. Seu pai pode, porque ele tem condição. Mas eu não tenho condição de bancar ela para ir para Recife. Aí ele disse, aí ela disse, mas assim, mas ela vai, a gente vai, e ficou naquela renitência aí, mas eu vou falar com o papai. E falaram com ele, e ele veio falar com a minha mãe para deixar eu ir com elas, porque elas só iam se fosse. Sei que foi um carro chamado misto, não sei como era, que tinha, era uma gabina de umas 3 carreira de coisa. Eu sei que foram só de criança, piveta, até a Maria Aparecida, vereadora, foi no embalo nessa época, foi tudo para Recife. Foram 34, e uma parte dos pais foram acompanhando lá, era lá, atravessava o Recife todo lá. A gente passou o ano lá. Meu Deus, naquela época a gente saiu daqui cedinho e quando escureceu, anoiteceu, ele que era um carro que ia com madeira e com essa gabina que cabia não sei quantas. Aí eu sei que quando chegou no caminho, não sei qual foi o lugar mais, não estou lembrada. Todo mundo dormiu lá. Dormiu. Quando foi no outro dia de manhã, saiu todo mundo. Quando foi 10 horas do outro dia, a gente chegou no colégio lá. Aí eu estava no dia 6 de janeiro, quando nós chegamos lá. Saímos daqui no dia 5, no dia 6 a gente chegou lá. Passou 10 meses, que em novembro a gente voltava. De lá foi um piquenique para João Pessoa e eu não me dei com o clima de lá. Aí eu não ia, a madre superior disse que eu não ia para coisa. Aí a madre provincial veio, tá animada para ir. Eu disse, eu não vou não, madre. E ela disse, não vai? Você é a primeira que vai. Você é a que vai primeiro. E as outras vão e voltam, e você vai e fica lá. E assim foi feito. Quando eu cheguei, fiquei lá. Passamos um mês, todo dia, fraca, doente, iam para a praia para tomar banho de mar, que era para ficar boa. Vim para casa, era dessa grossurinha. E a gente voltou no final do ano. Voltamos para cá. O pai das meninas, o final Zé Gregório, ele era casado com a irmã do padre Antônio Lima. Era afra. Aí ele ia visitar, todo mês ele ia visitar. Aí chegava lá, levava coisa e trazia a notícia, levava a gente para a cidade, para andar na cidade, e a gente voltava, ficava, ele vinha assim. Eu lá completei o 3º ano, lá, que só tinha o 2º, era missa normal. Tinha a capela no convento, tinha a capela, e lá tinha missa todo dia tinha missa. Era uma irmã Maria Gorete, irmã Maria José, um deles que eu já não me lembro mais. As atividades eram de sempre, cada um aqui ia fazer o seu trabalho. Uma ia lavar os banheiros, outro ia lavar o pátio, outro ia para o dormitório. Outros iam para a cozinha, outros para lavanderia, e assim era a rotina de todo dia lá. Tinha o horário de estudar, tinha a professora. Não, foi de lá, quando foi no final do mês, foi em setembro, voltei para Recife. De lá foi que nós íamos embora para Arapiraca. Era mais plantação de fumo, as casas eram aqui, outra acolá. Lá nas Guaribas mesmo, quando a gente morava, só esse cunhado e coisa. E embaixo, quando eu saí, deixou da fazenda do Geraldo Lira, vinha para a fazenda do Zé Gregório. Era pouca gente que tinha assim. Tinha mais nos Martins, era que vinha mais os trabalhadores para o terreno, para o plantio do meu sogro. Nós trabalhamos lá uns 9 anos. Eu saí de lá com 9 anos de casada, aí viemos para aqui. Trabalhar de fumo tinha a sameia da planta,
e a gente ia limpar aqueles canteirinhos para tirar os matinhos das plantas. Quando as plantas cresciam, ia mudar de um canteiro para outros, que hoje não uso mais isso. Hoje já meia ralo para de lá já botar nos canteiros, no campo. E a gente coisa. Depois arrancava dali para ir plantar nas covas. E depois tirava a sapatinha, depois ele escapava o fumo e tirava o bacheiro, depois quebrava o primeiro, estava para secar e vamos agora destalar no salão. Destalei muito fumo. Tanto quanto eu era solteiro, quanto aqui depois de casado, meu esposo, ele plantou 12 tarefas de terra aqui. Era essa estufa aqui, onde era até lá onde tem até perto da igreja, que uma igreja que tem ali, era dele aqui para trás, outro tanto aqui para trás. Era 12 tarefas de terra, ele trabalhava, plantava todo de fumo. E tem o salão aqui, a gente destalava no salão. Cantava muito, quando lá nas Guaribas mesmo, quando eu morava, era solteiro, que as trabalhadeiras vinham dos Martins, vinham para destalar fumo no salão de fundo, Nicodemo Barbosa, Toninho Barbosa, o seu Zé Gregório e tudo, com o padre João, meu sogro. Aí eles vinham tudo aquela turma. Quando terminava, madrugada, e saía cantando aquela serenata para casa, aquela moçarada. Era uma animação muito, tudo bom e tudo feliz da vida, né? Tinha o finado Nelson Rosa, que morreu, faleceu há uns anos atrás. Ele juntava uma turma lá do Fernando, de lá, que juntava e ia com elas até para o sul do país. E elas ganhavam dinheiro que só. Tinha vezes que ela vinha com 15, 17 mil que ganhavam nas idas que elas iam. Tinha ida e vinda, e todo o custo lá era por conta lá era livre o que elas ganhavam. Eu ainda conheci uma cunhada de uma sobrinha minha que morava lá no Serrote, que ela ganhou muito dinheiro indo nessa turma da coisa. Aí depois agora seu Nelson morreu, mas ficou uma filha. E na Canafista também tem outra turma de taladeira de fumo que vão para Teotônio Vilela, vão para todo canto. Eu acompanho assim, de coisa. Eu não sigo, né? Eu não acompanho, eu sigo assim, porque em Teotônio Vilela eu tenho uma sobrinha, essa que morava no Fernando, ela hoje está morando em Teotônio Vilela. É Bernadette. Aí ela dizia, vieram aqui para as festas daqui, da padroeira, elas se apresentarem lá. Contava muita história de Lampião, Ave Maria. Não foi do meu alcance, mas ainda teve a história que ele foi para a banda de Sergipe. Ele, aqui mesmo em Arapiraca, não foi do meu alcance. Mas quando a gente chegou aqui, quem morava no Fernando, ele tem um terreno, que ainda hoje esse terreno tem lá, essa sobrinha minha que morava lá, ela sabia até onde era esse terreno. Era um terreno que era mata, né? Era um mato, ele tinha coisa. O Lino de Paula tinha um terreno lá no Fernando. E a fama da mulher dele, que era muito bonita, da mulher do Lino de Paula. E ele coube nos ouvidos do Lampião. E o Lampião vinha feito para pegar o Lino de Paula, para tomar a mulher dele. A história que conto era essa. Que desde de muito dia pequena que já contava essa história. Aí disse que ele foi um dia, o Lampião não passava por dentro das cidades, porque ele era perseguido, né? Aí ele perseguiu o povo e ele era perseguido. Aí veio de Pernambuco e eu sei que passou por o Fernando. Quando chegou no Fernando, encontrou com o Lino de Paula. Aí disse que perguntou a ele, sabe me dizer aqui onde é o terreno do Lino de Paula? Já viu falar no Lino de Paula? Ele disse, não. Ele já sabia da história. Aí disse que ele disse, e onde é o terreno dele? Eu não sei não. Aí perguntei ali na frente que o povo lhe. Aqui, quando ele saiu, ele arrancou dentro do mato, que veio chegar em Arapiraca, na casa
eu acho que nu, pelado, sem roupa, porque rasgou todinho nas catingas, na catinga, nos coisas. Aí disse que veio chegar em casa todo rasgado dos espinhos das matas, rasgando por dentro, quando tirou por as cacimbas, de lá por as cacimbas e veio chegar em casa. Ele não atravessava na cidade, ele não passava por essa cidade, era só nos arrebaldos. E até hoje ele procura o Lino de Paula. Daí ele ficou. Aí foi dessa vez que ele passou pro lado de Sergipe, lá e lá para lá, pegaram ele e mataram. Ali era só um brejo, só tinha a ponte ali que atravessava para o Alto do Cruzeiro e o resto era um brejo só. Aqui. A delegacia era lá embaixo, ali onde é o começo da Céci Cunha, ali da praça, daquele pai da Céci Cunha. Ali, quando desce quando vem da Fernanda de Lima, que desce assim, era assim embaixo. Que hoje é a calçada, tudo que fizeram ali, tinha intendência ali. Natal, Ano e as da padroeira. Ano era no Alto Cruzeiro. As festas de Ano eram no Alto Cruzeiro. A Natal era na igreja mesmo, na cidade mesmo. Aí tinha Natal e Ano. E as festas também da Padre dos Padroeiros eram lá onde hoje é Manuel André, que ficava ali. E a gente vinha de lá das Guaribas. Nessa época não tinha medo, não fazia medo ninguém andar sozinho. Aí vinha aquela turma de mulher, moça, e pivetes, aqueles rapazinhos, tudo. A gente vinha tudo aquela turma para as festas. Pastoril do Zé de Sá. Ixi, Maria, a gente não perdia um final de semana. Era ali na Praça Marques. Era ali na Praça Marques, onde era o palco do pastoril. Pastoril era elas tudo trajadas, uma turma, um cordão azul, um cordão vermelho, a Diana no meio, e tinha coisas, e elas dançando, muito bonito naquela época. Hoje, os pastorios de hoje, até as músicas que tocam, que cantam, é muito diferente. Era o encarnado e o azul. Aí os dois partidos, esse ano vieram aqui para coisa, veio da Canafista, veio um pastoreiozinho aí das crianças, fizeram assim, tiraram uns 100 e tantos de coisa, de oferta, deram até para o apostolado da oração. Era para a igreja. A gente nunca foi festa assim nenhuma de coisa, só as festas religiosas. Minha mãe criou-se na religiosa, católica, o pai dela com a igreja e vendo tudo lá. Em Murici, nós de pequenininha, ela já levava a gente para a igreja e a gente se acostumou, nunca fomos de coisa. A feira era a mesma segunda-feira, agora a feira era por a cidade toda, por ali, por o comércio todo. Era a Rua 15, era em cima, aquela rua que sobe ali, na Rua Fernanda de Lima, na Aníbal Lima, lá por trás da Igreja do Santíssimo, tudo por ali era feira. Era feira ali, subindo da Rua 15, que vai subindo assim, era tudo feira, as sacos na rua, de tudo, de cereais, de feijão, milho, farinha, tudo. A Feira do Fumo era ali, onde hoje aquele pátio que desce para Céci Cunha, no fim da Rua 15, que começa a Praça Manuel André, ali era a Feira do Fumo, era a feira. A minha mãe gostava, a gente trabalhava, eu e ela, que era nós duas, a minha irmã já era casada, trabalhava nós duas. Aí ela tirava o dinheirinho da feira e o que sobrava ela comprava tecido para fazer roupa para a gente. A loja era do Luiz Santo, Francisco Pereira, era a loja mais famosa que tinha. Comprava os tecidos, não existia roupa feita para vender não, nessa época não existia. José Martins da Silva.
Porque o terreno do meu sogro era pegado com o terreno do patrão que a gente morava. O meu sogro, João Martins da Silva. Maria Ambilinda da Silva, a mãe do meu esposo. Pediu a ela. O namoro assim, ela logo pedia a mãe, o pai que não tinha não. Aí ele ia de noite, ia para lá. Nessa época tinha essa tia minha que ficou sem o marido, ela vinha passar a safra com a gente, que ela morava lá, ela vinha passar a safra, ficava nós tudo em uma casa. A minha tia, a filha dela, e eu e a minha mãe, nós ficávamos durante a safra. Ela vinha passar. Então, quando era de noite, a gente ficava conversando, ele chegava, a gente conversando. Ele ficava lá, eu aqui, uma ali, outra acolá, e pronto, era um namoro. Quando dava sono, ele ia para casa, e assim, até os 9 meses que a gente casou. Fizemos na igreja do Santíssimo, Padre Epitácio. Teve só uma brincadeirinha. O meu patrão tinha um salão ao lado da casa, e aí chamaram lá um sanfoneiro, e teve só um arrasta-pezinho, só uma brincadeirinha, só a boquinha da noite, e pronto, acabou a festa. Então quando a gente foi morar lá na Ponta de Cedo, num terreno que era do patrão, o meu sogro tinha comprado. Ele morava lá nos Martins, lá numa mata que chamavam, na Matinha. Ele comprou, mas ainda ficou com o direito de a gente ficar morando. A gente morava numa meia-aguinha, que era do terreno do Zé Gregório. E depois, aí eles já vinham da mata, vinham trabalhar já no terreno, ficou com o direito só na casa, só lá que a gente morava. Aí quando foi no final do ano, a gente já foi para a fazenda do Zé Gregório mesmo, e o meu sogro já derrubou a meia aguinha para construir a casa grande para vir morar, que ainda hoje existe essa casa lá. Aí lá e a gente trabalhando, ela tinha 2 moças, ele tinha 2 moças, 2 irmãs dele. Aí ficou a gente se conhecendo. E quando eu cheguei de Recife, aí contaram que disse que ele estava curando fumo lá no curador. Aí olhou assim e disse, eu vou casar com ela. Aí ficaram coisa. Disse que aí um dia a gente foi até debulhar amendoim na casa dos pais dele, né? Já estava na casa grande, já estava as meninas. Aí chamaram para a gente ir à noite debulhar amendoim para plantar nos terrenos. E a gente foi plantar coisas. Mas eu era muito obediente à minha mãe. Eu não me coloreava com ninguém. Que nem a história, a maior simplicidade e humildade. Aí a gente foi debulhar. Aí disse que ele contava que disse que ele estava dormindo. Aí disse que viu o pai mais ou menos. Quando a gente foi embora, ele disse que o pai disse, mas a pessoa que tiver a sorte de pegar uma menina daquela como nora, eu acho que já disse para alertar ele, né, mais ou menos. Aí eu fiquei, mas eu não tinha vontade de casar de jeito nenhum, não tinha assim, interesse nenhum. Mas aí tinha umas vizinhas que já tinha me tomado por madrinha dos filhos dela, as comadres. Comadre, mulher. Aí o Zé tá doido. Pô. Eu disse, mas eu não quero não, de jeito nenhum. Eu não quero. E depois aí a minha mãe sempre toda a vida foi doente, que ela trabalhava, ela tinha reumatismo e ficou com os braços e as mãozinhas meio atrofiadas. Aí ela disse, mulher, não coisa, porque você só é você e sua mãe. Se você não quer casar, e se a sua mãe morreu, você fica no mundo como coisa. E foram me dando na minha cabeça que eu aceitei. Aí ele veio, falou com a minha mãe para ficar com ela. Também só passou 9 meses, aí nós casamos. O namoro era assim, somente
não tinha história de namoradinha, era um lá e outro cá e acabou a história. Quando eu me casei eu tinha 18. Foi 9 meses de namoro para casamento. Quando eu casei em janeiro, eu tinha completado 18 anos em novembro. Rendi a obediência quando fui para me casar. Aí a minha tia e mais um irmão para Lagoa da Canoa. Aí a minha mãe disse que não ia ficar só, ia com ela. Aí meu sogro disse não. Meu sogro disse não, de jeito nenhum. A senhora criou a Creuza com só vocês duas, na maior união do mundo. Então a senhora vai morar mais eles em casa. Vai morar mais eles. E assim foi feito. Aí ficou só 3 meses na casa bem pertinho assim, uma da outra, uma daqui nessa casa aí. Enquanto o meu tio ia para a Lagoa da Canoa, para minha tia ir com ela lá, para ele, mais ele. Aí ela foi para minha casa, morreu aqui nessa casa já. Mas eu rendi obediência a ela até a morte. O que ela coisa, até hoje eu rendo a mesma obediência que ela deu. Nunca fui lá mesmo nas Guaribas. Na casa do meu sogro. Era sítio Freixeira. Aí saiu vendendo. Aí a gente já foi de um para um que ele tinha comprado, assim, mais distante, um pedacinho da casa dele. E a gente trabalhou lá 9 anos. Uma terra bruta, ele trabalhou, lutou, plantava fumo, plantava roça, mandioca, tudo plantava. E quando a terra estava um brinco, cultivadinha, matou formigueiros que tinham uma parte embaixo que era só formigueiro. Ele matou tudo, deixou tudo pronto. Aí ele vendeu. Aí ele disse, agora eu não fico não. Não fico não na terra mais do pai não, de jeito nenhum. Aí falou para a mãe, ela disse, não vou ficar na terra. Ele disse que dizendo que ia comprar outro terra, mas não era que ele não ia, que ele vendia já para pagar a dívida. Era um caso sério, que Deus o tenha lá. Aí a minha sogra, aí esse meu tio já estava em Paraná, tio Horácio. Aí eu escrevi para ele, ele disse, olha, escreva para seu Horácio, para se lá der certo, eu vou embora, nós vamos embora para lá. Porque eu não vou ficar na terra do pai, vou me confiar dele comprar terra para eu ficar, não, que eu vou terminar ficando com os cacos na rua. Aí, sim, foi eu escrevi para o meu tio, aí ele disse, não, diga ao Zé que ele pode vir, que aqui é bom de se viver, aqui é coisa. Aí ele foi e falou para a mãe, disse, olha, eu vou embora para Paraná, mas aí ele disse, mas você não vai mesmo, eu vou ficar aqui na terra do pai para ele ficar vendendo, depois de que a gente faz os terrenos, tudo, e ela disse, não tinha passado o documento da terra ainda, ela botou no pé, você ou compra um pedaço de terra para o Zé, para passar no nome dele, ela chama o Zé, ou para passar no nome dele, ou então eu não assino a terra, eu não assino para vender a terra. Ele foi lá, foi cá, esse terreno era de um compadre dele que tinha comprado pelo banco, mas não pôde trabalhar, que era um velho, coisa, molengo, não tinha feito nada. Essa casa aqui era só um chalezinho, não era de barro, era de tijolo. Mas bem miudinha, no piso, no barro, só tinha poeira. Quando a gente comprou, aí ele veio, mas os dois, o pai e o filho, aí vieram olhar o terreno do seu Zé Silvino, aí foi e compraram. Baratinha, que era no preço que está no documento, misericórdia, era uma mixaria de dinheiro. Dava para ele quitar, deu para ele quitar o banco, né? Que tinha comprado pelo banco, mas não não fez que nem a história da moeda, que o fazendeiro deu 2 moedas e outro deu 3, e um enterrou. Ele fez que não teve futuro na terra, aí teve que vender a terra de novo para pagar o banco.
E a gente aí comprou e a gente veio. Ele botou também no banco, mas graças a Deus trabalhamos, tivemos bom lucro. Parou de trabalhar no banco num ano que houve, não sei se vocês se lembram, eu também, que eu já não estou lembrado que ano foi, que houve aumento de juro com correção. Aí ele disse, não, teve muita gente aqui que perdeu os terrenos. Perdeu os terrenos por causa disso, porque ficou trabalhando pelo banco sem condição, o juro alto no final do tempo não tinha... A safra não dava para pagar e eles perdiam. Eles não. Aí ficou trabalhando, pegando dinheiro a juros, comprando adubo, bananeira, que fornecia adubo. E ele, quando era no fim, ele vendia e a gente ia. Tinha os feijão de corda, algodão. Na época, depois parou o algodão modelo bicudo, e a gente foi ficando só com feijão de corda, que daí deu para a gente ir arrumando a casa, ajeitando as coisas. Mas quando a gente chegou aqui já era flecheira. Só que os terrenos daqui é tudo como que seja, Cangandu, que eram os donos só, os donos antigamente tinha muita terra. Aí saíram vendendo e aí desmembraram essa parte de flecheira para cá, flecheira para lá e Cangandu. Eu tive 8 filhos e morreram 4 e ficaram 4 vivos. Dos que morreram, um era Severino, era de Jáurea, e essa Maria Vanilda e Josefa, uma que já morreu aqui quando eu vim. Teve o Antônio Martins da Silva, e a Maria José, Aldinete e Cidrão, que é os vivos que tem. Foi de uma febre que deu, uma febre muito forte, nessa época tinha 4 pequenos. Aí deu uma febre muito grande, muito alta. Aí a gente levou ele para o médico, para o hospital nessa época. Aí levava, quando chegava outra já estava com febre também. Aí os outros ficaram bons e ela não teve remédio que curasse. E ela foi aumentando, que ela ficou como que deu uma congestão na cabeça, que o pai se sentava assim perto com ela e ela dizia, tira essa vaca daí, compadre. Ela tinha 3 anos, ia fazer 3 anos ainda. Quando morreu, era Maria Ivanilda. Tudo um pouquinho. A mais velha foi essa, com 2 anos. Teve uma que morreu, teve um que morreu com 2 anos também. Benzedeira e tudo, mas não tinha o hospital. Mas nessa época a gente já ia para o hospital, já fazia consulta no hospital. Era o hospital regional, já tinha aquele fraquinho, só um comecinho, os atendimentos fracos, essas coisas. E tinha uns farmacêuticos também que a gente fazia consulta, um Zé Salão que tinha na cidade. E era assim a coisa. Mas esse foi. Aí quando ele nasceu, ficou na época, ele se sentava assim, a gente botava ele sentadinho assim, se não segurasse ele, sentado mesmo, ele topava com o rostinho no chão. Ficou sem a sustentação da coluna. Nasceram tudo em casa. Lá eram senhoras já de idade, nas Guaribas que nasceram lá. Selvina era uma senhora de idade. E aqui ele foi buscar uma na Boa Vista e que aqui nasceu 2 só. Só uma que morreu também novinha. E que ainda foi ela, foi a finada Selvina que ele trouxe ela lá, passou até uns dias aqui com a gente. E foi buscar uma para o derradeiro, foi lá na Boa Vista, ali no sítio Boa Vista, na povoada Boa Vista hoje. Pandemia foi triste, foi. Teve, quando meu primeiro irmão nasceu, ele morreu de varíola. Foi uma pandemia tão grande que foi geral essa pandemia de varíola, que antigamente era bexiga. Morreu uma tia minha, irmã da minha mãe, morreu o meu irmãozinho mais
mais velho, primeiro da minha mãe. Morreu 2 tios, irmão do meu avô. O meu avô ficou alucinado com a morte dos irmãos e a morte da filha, que era a primeira filha de estimação que morreu. Foi muita morte de varíola. Cheguei aqui, o Zé mesmo contava que foi numa época que até a mulher do Manuel André morreu de varíola, que foi enterrada, está enterrada naquele, onde hoje é a Igreja do Santíssimo. Ele disse que os avós dele contavam, que os pais, os avós, que ali naquela Praça Manuel André, disse que tinha a carreira de pé de Arapiraca. Era eu ainda alcancei. Os pés. Eles estavam dali, eles matavam o boi e penduravam os quartos naqueles pés de Arapiraca para o vírus pegar na carne. Amanheceu o dia, disse que os quartos, as carnes eram cheias de bolha preta. Aí veio a cólera depois. Mas essa, nenhuma foi que nem a pandemia. Nenhuma foi que nem a pandemia. Essa agora, essa... Foi, agente de saúde. Foi na época que o Zé já estava trabalhando sem dinheiro do banco, né? Estava meio apurada a coisa. Aí uma vizinha foi e disse: ó, dona Creuza, tem agora uma seleção, não sei o que, um curso que estão fazendo aí para gente de saúde. Eu digo: mulher, eu já tenho 50 anos, não dá não para não. Ela disse: mas disse que não tem idade não, só que mora no lugar há tantos anos. Aí ela me iludiu, eu fui. Aí nós fizemos a seleção, aí passou eu e uma que tem ali. Ainda trabalhei 12 anos. Nos 13 anos aí foi que houve um concurso público mesmo para agente de saúde. Aí eu ainda fiz o concurso, mas não passei, porque eu não tinha leitura própria para passar em concurso nenhum mesmo. Aí uma filha amiga que era junto, aí também se inscreveu, passou no concurso, aí ficou no meu lugar. Era andar nas casas das pessoas, cadastrar todas as casas da área que pertence, que o agente ficava trabalhando, e continua na mesma coisa, cadastrando, procurando saber as mulheres grávidas para ele fazer o pré-natal, os idosos para se tem pressão alta, se são hipertensos, se tem diabetes, essas coisas assim, de saúde. Só o cadastro, e a gente levava toda a relação para o posto. Católica. Sempre foi, sempre será. Amo muito o sermão do Frei Damião, apanhei muito. Era ali na Praça Marques, ele sempre ficava ali na Praça Marques. Não sei ali mais ou menos mais como que era quando eu era solteira. E depois de casada nós foi nas Cacimbas, na igreja de Santo Antônio. Nas Cacimbas, ele ainda veio lá para as Cacimbas e a gente foi. Uma mensagem boa, ali era um padre que sabia ensinar. Aquele da minha mãe, um dia foi se confessar com ele disse: olha, se dia de domingo não se lava a roupa, dia de domingo não se faz nada, é o dia do Senhor, é o dia de respeito ao Senhor. Se por acaso tiver uma criança pequena e ela se acabar os paninhos dela, enrole ela com a camisa do marido, do pai, ou de um vestido da mãe, até chegar segunda-feira para lavar os panos. Era muito, muito devoto mesmo. Desde eu pequena que o povo falava que ainda ia ter 3 noites de treva e só tinha que se prevenir com vela e fósforo. E só acendia quem tivesse vela benta e fósforo bento.
Ainda hoje a gente tem essa devoção. A menina, de vez em quando, ela manda bezer um maço de fósforo, de vela e fósforo, porque ela disse, a gente não sabe, não. Pode ser daqui a 50 anos e pode ser logo, que a gente não sabe, que às vezes os sinais dos tempos já de vez em quando estão aparecendo. Em 2007. Ele deu mal de Alzheimer. Ele começou esquecendo das coisas, ele esquecia, ele tirava o dinheiro, ele já era aposentado, aposentou-se, aí tirava o dinheiro, na outra semana não tinha mais um tostão. E ele era um homem que ele era de casa para a roça e para a cidade quando ia fazer a feira e tudo. Quando a gente chegou aqui, ele trouxe uma carroça de burro, aí ele carregava água, que não tinha água, né? Era carregava coisas para aguar a planta. Tinha uma caixa-pipa, né? Estava na carroça, tudo. Aí depois morreu uma burra, depois morreu a outra, ele desgostou, vendeu a carroça, não quis mais saber. Mas aí ele ficou, se aposentou e ficou, mas era assim, ele não sabia, assim, quando a gente desconfiou, um dia que ele foi comprar pão, passou um pãozeiro e ele foi comprar pão, aí deu o dinheiro para o pãozeiro tirar, dinheiro todinho, o dinheiro. Aí a menina Maria José disse, mamãe, é o dinheiro do papai, ele está indo assim, ele não está sabendo mais o que é o dinheiro, não. Aí ela deu para ir com ele, tirava o dinheiro e coisa, que ele toda a vida, ele vendia a safra todinha e botava na minha mão. Eu botava na gaveta do guarda-roupa, lá na coisa. Ali não tinha história de dizer que não. Eu tirava para as precisão, os meninos, os filhos ia fazer as compras que se mandava, não tinha coisa, que era graças a Deus honesto. Ele era de jeito que ele ia para a feira, só voltava, ele só bebia, gostava de fazer umas garrafadinhas, comprava uma raizinha de pau, umas cascas de pau, botava no vinho e fazia umas garrafadas, era o que ele bebia. Ele ia para a rua, fazia a feira, voltava, era aquele cara, nunca, quando era solteiro, era ele festa. Era ele festa, mas perdeu o amor de festa, ficou caseiro mesmo, como diz a história. Aí foi piorando e fizemos consulta, não teve jeito, e fugia de casa, os meninos iam buscar ele nas guaribas, chegava lá, ele não sabia mais voltar. Aí na Boa Vista tinha a madrinha dela, morava na Boa Vista, e já era quem trazia ele para casa. E assim foi, quando foi um dia, ele levou uma queda da cama, eu não estava nem em casa. Eu fui na rua na segunda-feira, eu digo lá, eu vou para casa da minha irmã e só venho amanhã, na terça-feira. Quando foi de madrugada, a minha irmã, o telefone tocou, a minha irmã foi atender. Quando atendeu, foi a Maria José dizendo que tinham trazido ele para o Alfa Barbosa e ele tinha ficado internado. Aí, quando foi, eu disse, eu estou indo para lá. Aí fui atender, eu estou indo para lá agora. Depois ela ligou, disse, não, ele ficou internado. Aí só de tarde na visita, quando a gente chegou na visita, ele já estava morto. Em 2007. Fiquei morando com a Maria José e o Cidrão. Tenho neto, tenho. Um bisneto meu já está em São Miguel dos Campos. Foi tirada até a foto de tudinho. O meu menino que vive em casa, não acredito que a mamãe vai morrer e não trazem essa menina para a mamãe ver. Aí ele mesmo foi quem filmou, tirou a foto de tudinho. Eu, o filho mais velho, a filhada e a neta e os bisnetos. Só faltou um bisneto mais velho que não veio nessa época. E a menina, a nora com a bebezinha. Tem até segurada nela já. Mas é assim. Então tudo bem. De saúde, hoje ninguém fala mais em tudo bem de saúde. A minha correria aqui é meu desbanque. Eu, quando estou cansado das pernas, estiro as pernas por aqui.
Aí ela é quem faz tudo. Aí vai para a rua, já se aposentou também. Aí ela vai para a rua, tira o dinheiro, faz as compras, coisas, entrega o dinheiro, eu fico com ela aí, precisa comprar outro, pega o dinheiro, vai comprar e assim a vida ajuda. Antigamente eu ainda varria a casa, lavava a louça, agora ela é quem faz tudo. Eu às vezes quando quero estirar as pernas, chego lá, vou enxugar a louça, porque tirando daqui, botando no armário de lá e assim, então o que mais tenho. Minha viagem é só para a igreja. A igreja é aqui bem pertinho, passando a estufa. Essa estufa é para lá um pouquinho, uma casa ou duas. Graças a Deus, isso aí Deus tem me conservado. A saúde, se eu tivesse a saúde do corpo, como tem, eu já esqueço, mas esquecimento hoje é natural. Eu vejo as novas hoje, tudo, meu Deus, eu me esqueço disso, me esqueço daquilo outro. E às vezes ela mesma diz, a Maria José, diz que eu tenho uma memória mais boa do que ela. Toda a vida fui tímida, fui calma. Nunca fui de farra, nunca fui de me agitar, nunca fui de reclamar da vida, nunca fui de me alterar com nada. Graças a Deus. Criei os filhos, 4 filhos, e com o marido e tudo, e nós se combinava muito bem. E continuo na mesma rotina. Os meus problemas é herança. A minha mãe sofria de asma e reumatismo. É o que hoje tenho, esses problemas. Sou sadia do intestino, então minha cabeça piorou, eu tombo muito, até desmaiar, não andar, eu desmaiei, nunca tinha acontecido. Desmaiei, eu estava, eu tomei uma vacina da Covid, né? Aí, que eu não queria tomar, depois inventaram aí umas histórias bestas e eu caí na besteira, tomei uma vacina. Não deu 2 dias, eu fiquei, os tombos a ponto de cair, me agarrando nas paredes, ela me levando para o banheiro, me levando para a cama. E nesse dia eu estava aqui, aí a gente assistiu mais uma Canção Nova, que é religiosa, né? Não gosto de Globo nem de nada, não. Aí eu disse, eita, eu vou no banheiro para me deitar, tá? Para me deitar. Mas aí eu vi o mundo mudando para minha coisa. Aí eu disse, Maria José, vem me pegar aqui, minha filha, vem me levar para a cama. Aí ela veio. Quando chegou aqui, me ajudou a me levantar, eu me lembro até aí. Aí ela disse que quando chegou na porta do quarto aí, que eu gosto de me segurar na parede para poder... Ela disse, aí eu arriei com tudo. Caí por cima dela. Eu já vi, foi o desespero dela. E foi aquela que chamou por aí, mãe chamou por coisa aí, correram tudo. Quando chegaram aqui, estava eu por cima dela. Nem ela podia se levantar comigo, nem nada. E ela chegou o que era. Aí foi que foram chamar um afilhado meu que morava ali. E aí ele chegou aqui, deixa que eu pego a madrinha e coisa. Aí pegou assim e me sentou aqui. Aí foi que ele foi buscar o carro, ele tinha carro. Ligaram para SAMU, a SAMU nunca atendeu nem coisa. Aí ele me levou para a UPA. Eu cheguei lá, fui medicada, mas piquei, continuei zonza, que ainda hoje eu ando os tombos. Eu ando dentro de casa, tem vezes que eu fico com os braços tudo roxo. Basta triscar nas paredes, nas esquinas de parede, na porta, aí fica aquelas ronchas pretas. Aí agora, como eu não estou podendo quase, eu estou tranquila, mas eu fico, porque eu vou para a igreja, ela me segurando, ou eu me segurando nela, porque não tenho mais. A cabeça é meia tonta, bem baqueada, aquela agonia na cabeça que eu fiquei, que coisa, também só tomei essa dose, não tomei mais, de jeito nenhum. Se eu tivesse tomado 2, eu tinha ido para o Pio 12 ou para o Cangandu. Tinha ido, aí eu só tomei uma mesmo aí. Graças a Deus, continuo, mas assim, mas minha idade é porque eu não tenho, que nem já história, não tenho preocupação, nunca fui de me preocupar com nada.
Eu nunca reclamei da sorte, me criei pobre, aí sou eu mais a minha mãe trabalhando nós duas. Eu nunca me reclamei de se estava melhor, eu estava bem, se estava numa crise, eu estava bem, graças a Deus. Nunca fui de reclamar nem coisa. Eu não sou de chamar nome, eu não sou de blasfemar, nem nada não, graças a Deus. Eu acho que isso contribui muito para a gente viver mais uma coisa. Em primeiro lugar, a gente é a obediência à mãe, né? Os pais, porque está escrito na Bíblia. Quem honra teu pai e tua mãe tem anos longos e a vida eterna. Então, eu acho que isso contribui muito. A gente... Porque o Arapiraca falou comigo quase há 2 anos atrás, numa festa que aí eu ia para a festa, lá eu ia me sentar num canto ali, ficava sentadinha. Na última noite tinha o leilão, tem tudo, né? Aí o Arapiraca vinha e aí ele perguntou se eu não aceitava fazer. Eu não, eu não tenho mais, eu não tenho cabeça para isso não. Mas olha, é fácil, é assim, é assim, é assim, é assim. Está bom, se der certo depois. E aí, ao cabo desses anos todos, quando foi a semana atrasada, não sei quando foi, chegou o deputado aqui, o deputado Ricardo. Aí, mais o Arapiraca, e eu acho que o motorista, e vieram aqui e fez a proposta, né, e ainda fazer umas perguntas e disse, pronto. No final da semana, terça-feira dessa 8, não sei se foi no domingo ou foi na segunda-feira que ele veio. Terça-feira dessa 8, ele aparece por aqui. Foi muito bem-vindos, né? Eu gostei, né? Gostei. Se falei alguma coisa errada, não, é problema de velho mesmo. Porque quando a gente está velho, nem tudo a gente fala certo. Para mim significa que eu sou natural de Arapiraca, porque eu lá em Murici não tivemos mais condições de ir nem para visitar, nem nada, nem União dos Palmares, para lá ficou tudo esquecido. A gente veio numa maior pobreza da vida, né? E a gente não, eu agradeço muito a Deus pelos anos que já vivi e todo dia eu agradeço. Quando amanhece o dia, eu agradeço a Deus. Quando vou me deitar, agradeço por o dia. E assim eu estou vivendo que nem diz a história, que nem dizia o menino ali, vivendo e achando bom, né? Até o dia que Deus quiser. E agradecer também a Deus pelos meus filhos, que hoje, eu que nem diz a história, só sou a gente na minha vida porque tenho meus filhos. Tem um casal, mora aí a vizinha, ela luta também, hoje está até com problema de saúde. Tem uma filha que passou um ano acamada, deu um problema nas pernas, que coisa. Hoje ela, quando vem aqui, não anda já. E os outros, tudo normal. E Deus abençoe a todos, que nem a história. Tem um em casa que ele trabalha, ele é eletricista. Não é dos postos para Equatorial, não. Ele é eletricista, assim, fez um curso e ele trabalha nas casas, ele sempre trabalha. Mas tudo em casa, ele que nem já estourou. Essas coisas, essas portas, essas coisas, é ele que vai encomenda, ele compra, ele faz com muitas coisas assim, ele é eletricista de coisa de casa, ele sabe fazer muitas coisas. Muito bom, um bom filho. Ele não, Maria, ele quando me vê doente, ele tem que ajeitar para levar a mamãe para a rua. Ele é muito amoroso à casa e tudo, mas significa tudo na minha vida. Minha família toda. Eu tenho umas sobrinhas, tenho umas primas, a minha irmã já faleceu, tenho uma sobrinha de tio Antônio Vilela, que foi quem cuidou da minha irmã até o fim. Eu ia para lá, para a casa dela, passava semanas com ela, ajudando a cuidar da minha irmã, e até a minha irmã faleceu, e graças a Deus, minha família é meu tudo, viu? Abaixo de Deus, meu tudo mesmo é Deus. Para você que está assistindo, um bom dia e um beijo, um tchau. Se Deus quiser, estaremos vivos até o dia que Deus quiser, não é?
Pois bem. Fique com Deus. Tchau.